Eu acho que aquela fala, se não me engano, do Paulo Freire, que diz que é uma mentira que não há ideologia, né? Existe sim, todo mundo tem uma ideologia, ou é inclusiva ou exclusiva, qual é a sua? A escola sem partido, para mim, ela é totalmente exclusiva, ela é uma fachada de autoritarismo, assim, uma fachada nem tanto, né? Assim, eu acho que está bem descarado, na verdade. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Thaís Nozaki. Nascida em São José dos Campos, ela tem 37 anos. É geógrafa pelo diploma, mas seu amor é pela cultura. É produtora, artista visual e encadernadora. Na nossa conversa, gravada na Câmara Municipal de Jacareí, ela vai falar sobre a sua carreira e a paixão pelas minúcias da vida. Filha de um desenhista e de uma jornalista, além de neta de um artista plástico, Thaís vai relembrar no bate-papo como foi a infância com todos eles. Bom, Thaís, quero agradecer a sua presença aqui na Câmara para essa nossa entrevista. Você é filha de um jornalista, sua mãe é desenhista. Ao contrário. O seu pai é desenhista, sua mãe é jornalista, e você tinha um avô ou uma avó artista plástico, é isso? Avô, é. Como é que foi crescer nesse ambiente de comunicação, de artes? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sim, o meu... Puxa, Rodrigo, é assim... Eu tive muita influência. Eu era uma criança que gostava de desenhar como qualquer outra criança, assim. Mas eu tinha acesso a materiais. E também vendo, né, assim, a coisa da observação mesmo. Então eu via meu avô, que não era só um pintor, pintava paisagens, principalmente do Japão, né, a terra dele, mas a sua marcenaria. Todos os meus tios desenham, meus primos também, então todo mundo sofreu assim, uma certa influência, assim. E foi uma delícia, né? Em casa meu pai tinha um mini ateliê, assim, e tinha muita tinta, muito pincel, muita caneta, então ele não gostava muito que eu pegasse, assim, porque eram materiais caros, né, importados, tudo mais, mas usava, assim, ele dava o restinho do que ele usava, ele me deixava usar. Então eu tive muito conhecimento de material nesse momento, assim. Eu acho que foi essa a diferença na minha infância. Quer dizer, a sua infância foi uma infância, que você falou, povoada por essas coisas artísticas, também com leitura? Sua mãe incentivava? Como é que era isso? Super incentivava. Minha mãe como jornalista e como leitora também, né? Então, assim, era gibis, muitas histórias dos irmãos Grimm, principalmente. Tinha bastante coisa. E sempre lendo. Eu fui alfabetizada super rápido, em 4 meses, justamente pela minha vontade de aprender a ler, porque eu queria era devorar livro. E isso eu trago até hoje, assim, tem uma leitura bastante visitada. Né? E isso quer dizer que você foi uma criança mais solitária ou não? Teve uma infância normal de brincar na rua, essas tipo de coisa? Super da rua, super rueira. Naquela época não tinha perigo, né, assim, imediato, assim, absurdo. Então eu frequentava muito a rua, brincava de queimada, patins, elástico, taco, essas coisas, assim. E a referência maior foi puxando para qual lado? Da parte das artes, que era do seu avô, da sua mãe mais comunicação? O que você pode falar disso? Então, num primeiro momento, eu lembro, assim, muito do meu desenho ser um processo muito solitário e escondido até, assim, era um momento muito meu, assim, né, eu rabiscava. A comunicação veio mais forte, né,
de gostar de escrever e a leitura. Tentei até uma faculdade de comunicação, mas daí larguei, não dei continuidade. E o desenho ele veio mais tarde, assim, o desenho de assumir até, inclusive, né? De assumir essa referência, essa estrada que já era da sua família, né? Tanto que chegou um certo momento, eu fui para um outro lado, fui estudar geografia, então, assim, esqueci tudo, de desenho, de leitura técnica não, né? Mas assim, a leitura diversa, esqueci, entrei no mundo da geografia. E foi no final do curso até que eu reencontrei com o desenho. Quando você falava que, por exemplo, desenhava sozinha, era uma coisa mais solitária. Que tipo de coisa que era que você fazia? Tinha inspirações? Geralmente era assim, eu pensava no dia, no que tinha acontecido, alguma coisa, e eu me expressava daí no desenho, jogava no papel. Eu lembro até que quando eu voltei a desenhar com carvão de churrasco mesmo, porque eu não lembro que eu tinha visto alguma referência assim com um desenho em carvão, e eu achei aquilo incrível. E daí eu voltei a desenhar com carvão e fiquei muito tempo desenhando. Então assim, eu desenhava coisas do cotidiano e coisas do meu cotidiano que acontecia mesmo. Era como se fosse um diário, assim, né? Só que ao invés de escrever, eu desenhava. Porque você punha seus pensamentos no papel, Exato. na forma de desenho, né? Correto. E esses desenhos, na medida que você escolheu fazer a comunicação, depois existiu, você foi para o mundo da geografia. Você escolhe esse curso por qual motivo? Eu estava morando em Florianópolis e lá o modo de vida é muito ligado à natureza, né? E eu fazia alguns trabalhos assim na área de educação ambiental e foi aí que eu conheci esse universo e me apaixonei. E assim, fazendo o curso, realmente já a geografia é apaixonante. Eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer antes de qualquer outro curso, assim, inclusive. Mas você não ficou frustrada por ter que abandonar um pouco o desenho para cursar a geografia? Não, porque, assim, em casa a gente sempre conversava sobre a área profissional, né? E eu via também o quanto era difícil, né, trabalhar com artes e tal. Então, assim, eu dei essa estancada justamente por isso. Não que a geografia dê dinheiro, né? Sim, mas também foi apaixonante, assim. Pelo menos eu poderia dar aula. E daí dentro da geografia eu conheci outros caminhos, fui trabalhar com consultoria ambiental, com planejamento urbano. Você abriu outras áreas, né? Isso. E dentro do planejamento urbano, quando eu dei oficinas para as comunidades, eu ensinava a leitura do mapa dentro do plano diretor. Foi nesse momento que eu retomei, assim, vi o desenho com uma função mais social, assim, né? E trabalhei nisso por 2, 3 anos, se eu não me engano. Quase 3 anos, 2006 a 2009. E quando eu saí de lá, fui trabalhar com outras coisas dentro da área de geografia mesmo e tal, eu fui me distanciando. Fui me aproximando de novo do desenho e fui me distanciando da geografia. Foi uma coisa meio que natural até. Mas geografia para você é além de tudo, uma função social também, né? Totalmente. A geografia, né? Geografia. Sim. Porque até um assunto que está hoje em dia muito na ordem do dia, que as pessoas falam, é a tal da escola sem ideologia, né? Sem partido. Sem partido, sem ideologia. Uhum. E os pensadores, as pessoas que debatem sobre isso, falam muito, principalmente de cursos de história e geografia. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com isso ou não? Eu sou totalmente contra a escola sem partido. Eu acho que aquela fala, se não me engano, do Paulo Freire, que diz que é uma mentira que não há ideologia, né? Existe sim, todo mundo tem uma ideologia, ou é inclusiva ou exclusiva, qual é a sua? A escola sem partido, para mim, ela é totalmente
exclusiva, ela é uma fachada de autoritarismo, assim, uma fachada nem tanto, né? Assim, eu acho que está bem descarado, na verdade, o nosso governo político, assim. Eu sou totalmente contra. Eu acho que essa história de a geografia, a história tem que ter, gente, tem que ter uma função política, uma função social, não dá para fugir disso, né? A gente tem o indivíduo é um corpo político, assim, independente de partido, a gente é um corpo político. O Paulo Freire, você falou do Paulo Freire, e uma das frases dele é que educação era um ato político, né? Exatamente. Então não tem como fugir disso. Não é escola, realmente não é uma escola. Porque a gente tem que formar cidadãos dentro de uma escola? Sim. Como é que se forma cidadãos apolitizados? Gente, isso é forca. Mas aí, por exemplo, você fala isso, que é contra a escola sem ideologia, mas para você tem que ter, por exemplo, esses dois lados, de mostrar tanto o lado social quanto o lado, digamos, liberal da coisa. Para você tinha que essa divisão? Capitalismo versus socialismo? Sim, assim, eu acho que a gente tem que saber o que tem no mundo, o que gere, né, o que acontece mesmo, e quais são as possibilidades da gente sair de um pouco disso, né? Então, assim, a gente tem que falar assim, sobre globalização, neoliberalismo, socialismo, comunismo, então tem que saber todas as vertentes sociais e políticas. Né? Voltando agora para a sua carreira, você falou que, de uma certa forma, começou a se distanciar um pouco da geografia e começou a retomar o desenho. Sim. Em que circunstâncias se deu isso? Você que procurou ou você foi chamado por alguém? Eu nunca estou satisfeita, eu sempre quero estar estudando mais, enfim, essas coisas. Né? Tanto que uma das minhas ideias é realmente fazer um curso, alguma coisa para reforçar o traço. Né?